Queridos, abra a Bíblia de vocês, por gentileza, no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No capítulo de número 1. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Versículo 14 de Marcos 1, diz assim: E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Deus tem boas novas para nós? Amém? Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e a seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e o seguiram a Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no barco consertando as redes. Sem demora, os chamou, e eles, deixando o pai, Zebedeu, com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Amém, queridos? Já parou para pensar em algo? Como que é o rico privilégio de nós lermos uma passagem como essa? O verbo que se encarnou, ele vai transitando sobre a face da terra, e ele vai chamando pessoas comuns, como eu e você, para sermos coparticipantes, e o Espírito Santo de Deus, ele fala, né? Então, nós não combinamos nada, o Espírito Santo de Deus está falando que ele quer coparticipantes, ele quer cooperadores. E aí o Espírito Santo de Deus hoje, ele faz esse papel, ele também nos chama, ele também nos convoca. E aí é muito importante nós entendermos como os discípulos de Jesus, eles se comportaram. A Bíblia vai dizer que imediatamente eles abandonaram, eles deixaram, né, o que estavam fazendo, para realmente se render àquela voz, se render àquele chamado. Então, amada igreja, quando nós estamos num discipulado de expansão, estamos aqui, vem e segue-me, e nos deparamos com uma palavra como essa, nós precisamos de discernir o peso dessa palavra, o encargo dessa palavra, porque o chamado, a voz, não é de comedor de arroz e feijão, não é de homens passageiros finitos, mas é do Deus Todo-Poderoso, soberano, chamando você, chamando a mim, para estarmos mais próximo dele. E o Evangelho segundo Marcos, nós sabemos que trata a respeito do servo sofredor, e ele demonstra a todo tempo a urgência que Jesus, ele tem de revelar-se, ou de chamar vidas, pessoas, para revelar o Evangelho da salvação, para um mundo que está perdido, caótico, pessoas que estão desnorteadas e estão a passos largos, indo para onde? Para o inferno, queridos, para uma perdição eterna.
Então, para quem que é o chamado de Cristo? O chamado de Cristo é para todos aqueles que se rendem a Ele. O chamado de Cristo é para todo aquele que realmente se dispõe, abre o coração e que entende que esse chamado é urgente. Não é para, querido, amanhã, não, é para ontem. O chamado de Deus para nossas vidas. O chamado de Cristo, ele é basilar, o chamado de Cristo, ele é excelente, sublime e notável. Ele é excelente, é uma obra sobremodo excelente. Ele é sublime porque não tem nada que possa se igualar a um chamado como esse. E ele é notável, porque quem caminha com Cristo, querido, não adianta se esconder. Quem caminha com Cristo é chamado realmente para ser visto, ou deixar a luz de Cristo ser vista, por meio de nossas vidas. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que estás nos céus. E aí os homens vão percebendo, vão vendo toda a movimentação em nossas vidas como discípulos de Jesus Cristo, e vão glorificando ao nosso Pai que está nos céus. Eu, particularmente, debaixo de um encargo de uma palavra como essa, eu entendo algo, queridos. Nós não precisamos forçar nada, só precisamos de entender o chamado de Cristo e viver debaixo desse encargo, não é por força, por violência, mas pelo Espírito. E através disso, querido, tudo vai se manifestando, tudo vai acontecendo. Eu vejo que Jesus, ele não precisa de muita coisa para tocar alguém, para transformar uma pessoa. E hoje as pessoas estão tão necessitadas do amor de Deus, o nosso Pai, queridos. Esses dias, acordei cedo, levei o Cael no colégio. O Cael entra às 7 horas, até 7h15. Então, passei para comprar uma manteiga no Taust. Aí, o rapazinho que estava me atendendo, queridos, era 7h30 da manhã. Eu bati o olho nele assim. Sabe, parece aquela pessoa que está amanhecida, está colheira, está amanhecida, alguma coisa não está legal. E aí, ele passando ali a manteiga, passando ali o pão, ele olhou para mim, eu olhei nos olhos dele, e aí ele não aguentou, querido, aquele olhar, ele começou a se quebrantar, a chorar. E eu disse para ele uma palavra só, falei: querido, vai ficar tudo bem, confie em Jesus, porque a presença de Deus nas nossas vidas, ela vem e ela dissipa, querido, trevas, ela dissipa inconstância, insegurança, medo. E é esse encargo que nós precisamos de entender, do chamado de Cristo para nós. É notável, irmãos. Não adianta, na sua vida, na minha vida, há uma luz, há algo diferente, há Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas não compreendem como você consegue viver da forma que você vive, debaixo de luta, mas dando glória a Deus, afligido e perseguido, mas não destruído, sendo desafiado a todo tempo, e o homem exterior se corrompendo, mas o homem interior se renovando a cada momento. Então aqui a gente chega num ponto escriturístico, de que nós percebemos claramente
a diferença entre um simpatizante e um discípulo de Jesus Cristo, querido. E é nesse ponto realmente que as máscaras caem. É aqui que a máscara cai, querido. Na diferença de quem realmente se rendeu a um chamado, ou de quem simplesmente é um simpatizante. Porque um simpatizante, ele não se compromete com a causa de Cristo. É gostoso, é bom ouvir, até ouve o chamado, mas ele não se compromete com a causa. Porque ele só é simpatizante. O simpatizante, ele ouve, mas ele não consegue colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Preste atenção em algo. Eu não vou denunciar nada que você não saiba aqui, mas todas as religiões, elas levam o ser humano a ovacionar a carne dela. Agora, seguir a Cristo, querido, não é muito simples, essa que é a verdade. Seguir a Cristo não é para frouxo, não é para frouxa. Por quê? Porque olha a palavra que iniciou o culto aqui: já estou crucificado com Cristo. Agora a vida que eu vivo, vivo pela fé. Ou seja, uma palavra de morte. E seguir a Cristo é todo o tempo isso, não é? E aí nós vamos vendo que as máscaras vão caindo nesse ponto. A gente vê Jesus percorrendo, levando as boas novas de Deus, estabelecendo o reino de Deus, mas assim como ele caminhava naquele tempo, hoje ele caminha da mesma forma. Ele viu André, segue-me, e da mesma forma o Espírito Santo hoje está dizendo: Fábio, segue-me, Lu, me segue, Michael, me segue. E todo o tempo o Espírito Santo de Deus continua a falar conosco: me segue, segue a minha voz, segue os meus passos. Sabe, os simpatizantes, eles até amam a Cristo, mas eles não amam ao ponto de ofertar as suas vidas. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro que o nosso amor não deve ser somente de porque falar até papagaio fala. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: não seja o nosso amor somente de falar, mas o amor é um verbo, na verdade uma pessoa, porque Deus é amor. E o verbo tem que ser conjugado, queridos, tem que ter ação, a ponto do próprio amor se encarnar, agir, vir, fazer, para que eu e você tivéssemos o rico privilégio e a oportunidade, meu Deus, de sermos coparticipantes da natureza de Deus, de ouvirmos os seus chamados. Então, discípulos negam a si mesmo. Discípulos negam a si mesmo, ainda que doa na carne, mas negam a si mesmo. Você quer ver um tratamento na minha vida, um discipulado? É o casamento, querido.
É casada que sabe. É ferro afiando ferro. Sou muito chato, mano. Melhorei muito, né? Já fui bastante cabeçudo já, né? Agora tá. Deus vai transformando. Mas já fiz essa moça aí esquentar a cabeça, hein, queridos? Já fiz. Já falhei muito. Já errei demais. Mas o discípulo vai negando a si mesmo, vai se arrependendo, vai se permitindo ser transformado, não é? Vai permitindo o caráter de Cristo ser transposto para a vida dele, porque os discípulos também, eles não negam, não simplesmente negam a si mesmos, mas eles andam nas pegadas do seu mestre, eles andam como Jesus andou sobre a face da terra. A nós não nos foi dado o direito somente de crer em Cristo, bem como andar como Ele andou, conhecer as suas passadas, as suas pegadas, os seus caminhos. Ele nos disse: já não vos chamo de servos, de escravo, mas chamo de amigo, porque o amigo sabe tudo o que está no coração do Pai, e aí ele revela para nós. Então, discípulos não falam simplesmente que amam Jesus Cristo, eles vão além, eles ofertam as suas vidas por amor a Jesus Cristo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto lógico, é o nosso culto racional, é o nosso culto espiritual, e tudo isso podemos fazer também pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Então amamos o Senhor, mas vamos além da fala, nós ofertamos as nossas vidas por amor a Ele, por amor a Ele. Eu me lembro, 2017, que eu disse que 2018, nosso lugar era em Campo Grande. Eu falei para minha esposa em outubro, falei: nosso lugar é Campo Grande mesmo, é aqui que nós vamos ficar. Eu já tinha planejado todo o ano de 2018. E aí veio um chamado do céu. Aí em coisa assim de um mês e pouco, dá uma reviravolta em nossas vidas, e vendemos aquilo que precisava de vender, pouco de recurso, viemos para Sorocaba, debaixo de um chamado do Senhor, debaixo de uma voz do Espírito Santo. Teve um amigo nosso lá de Campo Grande, o Elier, que trouxe as nossas coisas para cá, com uma geladeira, um fogão, a máquina de lavar e colchão. Viemos para cá, debaixo de um chamado do Senhor, né? Aí me lembro que a minha sogra foi para a casa dela, aí nós liberamos a geladeira e o fogão para ela, sem recurso. Bati lá na casa do pastor Anderson, falei: cara, eu preciso de um cartão, porque eu preciso de comprar geladeira e preciso de comprar fogão para minha casa. Aí rapidamente nós vimos ali a ação que necessitávamos, precisávamos. A igreja ainda muito pequena, com os cultos ali com 25 pessoas a 30 pessoas, mas nós tínhamos uma palavra, uma chama, porque quando você é chamado, tem uma chama dentro de você, tem algo dentro de você, tem algo que te leva além, cara.
além das circunstâncias. Às vezes parece que você está andando assim, você fala, cara, não sou eu, eu acho que é a unção de Deus mesmo que está me capacitando a ir, a fazer, a realizar e a se mover, né? E aí deixamos lá nossos pais, nossos amigos, as pessoas, e hoje, olha só, né? Uma família linda que o Senhor tem nos abençoado, nos dado, não é? Então assim, obedecer o chamado de Deus sempre é o melhor, queridos. Ainda que pareça meio ilógico você ver aqui como André fez. Ele estava lançando as redes, pescador, estava ali com o seu mantimento, e vem Jesus, e chama ele prontamente deixa as redes, deixa aquilo que era a segurança dele, para confiar em Jesus, e colocar a segurança inteiramente em Jesus. Eu creio, queridos, que tudo que o Senhor quer de nós, aqui nesse discipulado em expansão hoje, é uma abertura no nosso coração, para nós confiarmos mais nele, para nós termos plenamente a segurança nele, exclusivamente nele. Um dia Pedro, o apóstolo Pedro, perguntou para Jesus, nós deixamos tudo por causa de ti, deixamos tudo. Aí Jesus disse para ele, ei Pedro, ninguém que não deixou pai, mãe, casa, que não venha receber 100 vezes mais, aqui nessa vida, e o melhor de tudo, na vida que há de vir ainda. E nós somos participantes da era vindoura já, queridos. Está escrito, o autor aos Hebreus fala a respeito disso. Somos coparticipantes da era vindoura. Então, por que turba o vosso coração? Por que anda tão ansioso, tão ansiosa? Precisamos de ouvir a voz do nosso Pai, a voz do Espírito de Deus ecoando, chamando as nossas vidas para cumprirmos tudo aquilo que Ele anseia das nossas vidas. Isso implica em obediência imediata, queridos. É uma obediência imediata, porque todos os que seguem a Jesus, imediatamente, já vão deixando as suas práticas antigas, é imediato, para começar a viver uma transformação de vida e algo novo. Agora sim, como é que nós vamos transformar o mundo, sem ser transformado primeiro? Então essa é a obediência imediata. Quando entendemos o chamado, o Senhor começa a nos transformar. Agora, quando você é transformado, tem como ao seu redor não ser transformado? Não tem. Um dia eu ouvi algo, eu não me lembro se foi o pastor Eurípides Mendes, eu não lembro qual foi o pastor que disse que nós estamos numa geração, que essa geração quer transformar o mundo, mas não consegue arrumar o quarto. É bastante incisivo isso, sim ou não? É incisivo, mas vamos lá, eu particularmente não me ofendi, é a minha luta com o meu discipulinho, estava tocando lá a bateria hoje, o meu filho, mas tu quer transformar, e eu falo para ele, mas vamos aprender a arrumar o quarto aí primeiro. Temos pego no pé dele, procurado ensiná-lo em relação a isso, a transformação dele.
Porque essa obediência imediata, querido, vai proporcionar para nós essa transformação interior. E quem é transformado interiormente vai com certeza refletir exteriormente. Não tem como. E aí o poder do Evangelho vem com impacto. O poder do Evangelho vem com a glória de Cristo Jesus. Então assim não tem essa questão, puxa, mas eu falo assim. Mas se esse é assim, ele é ríspido, ele é contraditório a transmitir graça para as pessoas. Não, abre mão disso. Eu falava assim, agora eu falo assado. Dessa forma, como o Espírito Santo, os gomos do fruto do Espírito Santo, vai tendo vazão na minha vida, vai tendo uma aplicação na minha vida. E aí o Espírito Santo vai nos pegando por dentro, ele vai trazendo para nós esse sentido de obediência imediata. O que é que a gente protela como discípulos e discípulas de Jesus em relação a essa obediência imediata que nós precisamos de ter no nosso chamado? Porque o chamado começa em nós, e o chamado deve consumir o nosso coração, queridos. Todos aqueles que foram chamados por Deus foram transformados profundamente nos seus temperamentos. Lembra do apóstolo João? Hoje a gente só lembra assim, lê a carta deles, né? Dele, inspirado pelo Espírito Santo, chega a dar vontade assim, de chorar, né, ver as cartas, porque ele só chama a igreja assim, filhinhos, amemo-nos uns aos outros, filhinhos, amemo-nos uns aos outros. E aí quem conhece a história sabe que o apóstolo João era levado, carregado para pregar em Éfeso, já velhinho, foi o único apóstolo que não foi martirizado, e ele velhinho era carregado e abria a Bíblia ali, os cânon lá, e filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Mas nós temos que nos lembrar de uma passagem que esse apóstolo João chega diante de uma cidade. Queres, Jesus, que clamemos que desça fogo sobre eles? Hã? Olha que transformação, depois que ele passou pela cruz, porque foi o único discípulo de Jesus Cristo que estava aos pés da cruz, ou seja, que ficou com Jesus até o final, queridos. Então também tem uma outra implicação aqui, comunhão e intimidade, porque Jesus nos chama realmente para estar, queridos, íntimos dEle, ouvindo as batidas do coração dEle. E aí nós vemos o texto, a partir daí dessa comunhão, Ele vai nos fazer o quê? Pescadores de vidas, de alma. Isso vai apontar a nossa missão como discípulos, de sermos sábios, porque sábio é aquele que ganha almas, que ganha vidas, que segue a Jesus, e vai sendo instrumento de salvação sobre a face da terra. Eu quero trazer uma afirmação para nós aqui, queridos. Às vezes nós tivemos tanta afirmação de derrota na nossa vida,
que nós nos esquecemos que somos agentes de salvação, transformação, de vida eterna para as pessoas. Às vezes é mais fácil por conta das afirmações pejorativas, negativas, nós acreditarmos que não somos nada, que não valemos nada, coisa alguma, do que nos lembrarmos do chamado de Deus à nossa vida, e entendermos o que Ele nos fez ser, como agentes de salvação, para dezenas de centenas e por que não dizer, milhares de pessoas, sabe, igreja, eu noto que nós precisamos, nos nossos dias, de retornar a alguns fundamentos muito rudimentares. Quando nós éramos novos convertidos, que nós pregávamos até para o poste, que nós tínhamos um anseio no nosso coração, de falar do amor de Jesus, que nós saíamos pelas ruas e a gente já estava procurando um alvo para falar do amor de Jesus, porque às vezes a igreja vai ficando muito profissional, querido, e quando ficamos muito profissional, nós vamos ficando muito intelectual, e profissional e intelectual vai perdendo o fervor espiritual, do amor, da essência do chamado. Da essência do chamado, de saber que Jesus, Ele se ocupava com uma multidão, se ocupava sim, mas Ele se ocupava também com um, se precisasse, como foi com a mulher samaritana. É necessário passar por Samaria. Pensa, querido, um homem, naquele tempo, aonde nem judeu e samaritano dava um com o outro, ainda mais homem com a mulher, e Jesus fala, é necessário passar em Samaria, e Ele passa ali só para curar aquela mulher das carências existenciais, que ela tinha na vida dela, e Ele vai no âmago do ser dela, dizendo, ei, chama o teu marido lá, e ela diz, não, não tenho, disseste bem, porque já teve 5, e agora o que você está, não pertence a ti. Aí ela, veja que tu és profeta. Jesus, querido, deixou claro, é necessário passar ali, não tinha uma multidão para aplaudir Jesus, mas tinha uma mulher que precisava do toque curador dele, do toque de salvação. Tinha uma mulher, querido, que ele necessitava de parar a sua vida para ministrá-la. Então essa sensibilidade, é importante nós termos, não perdermos, deixar o nosso coração fervoroso. E eu quero finalizar dizendo a respeito dessa implicação que vai ocasionar transformação. A transformação não é da noite para o dia, ela não acontece um passe de mágica, não. Jesus, ele teve que caminhar 3 anos com os seus discípulos aqui, caminhou, marcou a alma deles, treinou, mas mesmo assim teve que vir o Espírito Santo, né? Teve que vir. Aí veio o Espírito Santo, capacitá-los, bem treinados, mas gradativamente vai acontecendo um impacto de transformação. Então hoje, nesse discipulado em expansão, de uma forma muito simples, muito sucinta, uma palavra assim, puxa vida, sabe, não sei vocês, às vezes eu chego para Maria e falo, hoje eu estou a fim de comer arroz, feijão, tomate com um salzinho por cima só,
e frita um ovinho. Só isso. A comidinha simples, mas que cai bem, que fortalece, que sacia. De vez em quando eu peço para amar. Faz essa comidinha aí, meu amor. Mas hoje o Senhor, Ele está nos chamando. Mais uma vez. Ele está dizendo assim: segue-me. 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 Seguir a Jesus às vezes pode ser que nem todos compreendam você, viu? Mas você tem que seguir. Seguir a Jesus às vezes vão tacar pedra em você, mas você tem que seguir. Seguir Jesus às vezes você vai ser rejeitado, mas você tem que seguir. E aí deixa que Jesus faz a boa obra dele. É Ele que se levanta como um justificador, como um justo juiz. É Ele. É Ele. Então assim, Ele não dá muita explicação. Não adianta. Ele só fala: segue-me. Vem. Segue-me. É isso aqui. Vai. Vamos lá. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Deixasse o Espírito Santo de Deus trazer o fogo dele no teu coração. Nunca deixe a chama do chamado apagar no teu coração. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor fala conosco. E eu sei que cada um aqui é diferente um do outro, e o Senhor fala de forma personalizada, de modo que cada um de nós possamos compreender a tua voz. Vem, Espírito. Vem mais uma vez, Espírito Santo. Tocar as nossas vidas. Vem mais uma vez trazer o primeiro amor. Vem, Espírito Santo. Somente a tua voz pode vir e nos levar a transpor tudo que tenta nos prender. Somente o teu chamado. Ministra o Espírito nessa noite, igreja, discípulos e discípulas. Corresponda à voz do Espírito Santo, aí no seu interior.
Receba a testificação do Espírito dentro de você. Oh, mandaga mamasi mamabababasa babasi mas. Ei, chama babababamasi bababas. Oh, Espírito, alamamamamasi mamabasi. Ah, Espírito Santo. Ei. Oh, Espírito de Deus. Há boas novas sobre os lábios da igreja. Leite e mel estão debaixo da nossa língua. Há boas novas de salvação. Há boas novas do reino de Deus sobre nós. Te louvamos mais uma vez nessa noite, amado Espírito Santo. Te exaltamos neste lugar. Rendemos a Ti nosso coração, nossas vidas. Clamamos para que o poder do Teu Espírito esteja sobre nós, de modo que possamos corresponder todos os dias de nossas vidas, amando ao Senhor com a nossa vida, voluntariamente, de forma que possamos ofertar, Pai, os nossos dias a Ti, de modo que o Teu poder nos leve a negar a nós mesmos, de modo que o Teu Espírito nos leve, Paizinho querido, a andar nas pegadas de Cristo Jesus, nos caminhos que Ele deseja com que trilhemos para a Sua glória. Seja engrandecido e seja a bênção do Senhor, Paizinho, sobre a Tua amada igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé no seu lugar, igreja. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão e consolação do amado Espírito Santo, seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Se você crê e concorda, você pode dizer amém.